Já tá todo mundo aí? Podemos começar? Ahá. Olá pessoal, tudo bem? Bom, se hoje tem vídeo do Titio Magossa, porque hoje é segunda-feira e eu espero toda semana que essa segunda-feira chegue logo para poder fazer os vídeos para vocês e poder comentar os temas da semana, tá? Muito bem, o tema dessa semana foi sugerido pela Rosana e ela pediu para que a gente conversasse um pouquinho sobre naufrágios, tá? E eu fiquei bem feliz com isso, porque é um dos tipos de mergulho que eu mais gosto de fazer, tá? Se eu puder optar e tiver um naufrágio na área, com certeza eu vou lá dar uma espiadinha para ver o que tem de interessante para a gente enxergar lá ou achar lá. Muito bem, antes de eu começar a falar do tema da semana aí, eu quero só fazer uma observação e dizer que a Rosana, que foi quem sugeriu o tema essa semana, foi a minha primeira aluna depois que eu me formei em instrutor de mergulho. Olha a responsabilidade, hein? Enfim, talvez tenha sido por isso que ela não mergulha mais. Né, dona Rosana? Datas, eu quero datas. Quando que nós vamos mergulhar? Bom, então vamos falar sobre o tema da semana, tá? Então, pessoal, para se tornar um mergulhador de naufrágio, tem um processinho aí, é relativamente simples, tá? Mas tem um processinho aí que a gente precisa seguir. Bom, o primeiro passo para a gente se tornar um mergulhador de naufrágio, eu tenho como pré-requisito antes ser um mergulhador avançado. Então, para a gente chegar lá no naufrágio, eu tenho que fazer o curso básico, que é o curso de entrada, o curso avançado, aí depois sim eu tenho a possibilidade de me tornar um mergulhador de naufrágios, tá? Mas, titio, como que eu me torno um mergulhador de naufrágio? Muito simples, só fazer um curso de especialidade de mergulhos em naufrágio, né? Que a gente fala um pouquinho da teoria, é um dia de teoria, é bem simples. Tem cursos que eu já vi por aí que só tem a teoria, depois leva a galera para o mar. Tem curso que a gente conversa um pouquinho da teoria, depois pratica alguns exercícios em piscina, tá? Que na verdade é o que eu mais recomendo, que eu acredito que seja o processo melhor aí do aprendizado de mergulho e naufrágio, tá? Falamos da teoria, fizemos um final de semana de check-out no mar, vocês vão ser habilitados a fazer mergulhos em naufrágio, tá? Com a especialidade de naufrágio. Ou seja, terminando o curso, vocês vão receber uma carteirinha igual a essa, dizendo que vocês são mergulhadores de naufrágio. A parte da frente é muito parecida, acredito eu, quem já é mergulhador tem aí. Bom, quem não mergulha ainda, essa é a aparência da certificação, tá? Ah, muito bem, então, processo simples, tá? Pré-requisito, ser mergulhador avançado, um dia de teoria, piscina, foi para o mar, fez o check-out, recebe a certificação que também não tem prazo de validade, tá? Quem já teve a oportunidade de fazer um curso de especialidade em naufrágio comigo, eu costumo dizer o seguinte, que um mergulho em naufrágio, ele começa muito antes da gente viajar para o lugar, ele começa muito antes da gente entrar na água. Quem já acompanhou os vídeos anteriores, ah, já deve ter percebido que eu uso muitas referências, tá? Eu não invento nada na minha cabeça. A ideia aparece lá e aí eu vou atrás para ver se a ideia é viável ou não. O que eu quero dizer com isso? É, por exemplo, dos naufrágios, toda vez que eu quero visitar um naufrágio, ou que eu quero, ou que eu já defini qual naufrágio que eu vou visitar, eu me informo antes para ver as condições do local, para ver eventualmente condições climáticas, para de repente não ter nenhuma surpresa na hora que eu chegar lá no naufrágio, para saber se esse naufrágio ele está inteiro, ou seja, ele ainda é um navio, eu ainda consigo identificar ele facilmente, ou se esse naufrágio ele deixou de ser um navio e passou a ser
um amontoado de coisas, que a gente diz que são os naufrágios desmantelados. Então, nos vídeos anteriores eu já mostrei algumas vezes, hoje eu não trouxe, aquele meu guia dos mergulhos, e além disso, eu tenho um outro guia, esse é especificamente de Ilha Grande, tá? Onde tem todos os naufrágios da região, e toda vez que eu tenho a oportunidade de ir para lá, eu dou uma folhada aqui nesse meu livro, para, de repente, ser um ponto de mergulho diferente para mim, ser um ponto de mergulho diferente para vocês, tá? Por que que eu costumo dizer que o naufrágio começa um pouco antes da gente decidir para onde vai ou antes de entrar na água? A exemplo desse meu livro aqui, como ele fala especificamente de Ilha Grande, né? O naufrágio mais famoso aí da região é o pinguim. Além do pinguim, tem outros lá, como Bezerra de Menezes, por exemplo, enfim. E o bacana do livro é que ele me dá um histórico de o que era o navio, da onde que ele estava vindo, para onde que ele estava indo, o que estava carregando, o que estava trazendo, enfim. Além disso, ele dá também um croquis do navio, de como ele estava lá, pelo menos na época da edição do livro, né? Que esse livro que eu tenho aqui é bem antigo. Enfim, o que que esse croquis diz pra gente? O que que provavelmente eu vou encontrar lá no local do naufrágio, né? E como que esse naufrágio vai se apresentar lá, ou seja, o que que eu vou esperar desse naufrágio. Além desse livro que eu uso e alguns outros que eu tenho aqui guardado comigo, tem um site para quem gosta que é muito bacana e ele fala, eu arrisco dizer, se não todos, mas grande parte dos naufrágios que a gente tem na costa brasileira, tá? O site, eu vou colocar o link depois para vocês, mas chama www.naufragiosdobrasil.com.br, ok? É um site muito bacana, dividido por estado, por naufrágio, em ordem alfabética. De novo, quem curte, eu acho que vale a pena entrar lá e dar uma pesquisada, tá? Pessoal, é o seguinte, quando a gente fala de mergulho e naufrágio, no curso a gente passa N regras de segurança ali, os equipamentos adequados que a gente precisa ter quando a gente fala ou pensa em 100% de segurança. Por quê? Corremos um risco sério de sofrer um acidente e não conseguir sair numa eventual penetração que a gente faça, né, no naufrágio, tá? Ah, o meu amigo, ele é mergulhador avançado, ele já fez curso de mergulho, ele falou que não tem problema, vamos lá. Então vamos lá, ok, por sua conta e risco, tá? De novo, fazer qualquer tipo de mergulho que exija penetração, no caso naufrágio, no caso de uma caverna, existe uma série de procedimentos que a gente precisa adotar, e além disso, não são só os procedimentos, né? Tem os equipamentos de segurança pertinentes a cada tipo de mergulho que a gente vai fazer, tá? Outra coisa que a gente costuma dizer é assim, talvez a habilidade de controle não só para fazer mergulhos com penetração em naufrágio ou caverna, por exemplo, é a habilidade de flutuabilidade. Então, pessoal, assim, antes da gente pensar em entrar num lugar confinado ou antes de eu pensar em partir para esse tipo de mergulho, vamos fazer um exame de autoconsciência para ver se a gente está com um trim legal. Lembra de um vídeo que eu falei anterior aí de flutuabilidade? Se você está quicando lá no fundo, sobe, desce, talvez ainda não seja a hora de você partir para esse tipo de mergulho, tá? Vamos controlar melhor essa flutuabilidade, esse trim, ter certeza do que a gente está fazendo, para a gente não se colocar numa situação de risco nesse tipo de mergulho, tá? Enfim, eu vou frisar de novo, muito cuidado quando a gente for fazer qualquer tipo de mergulho que tenha penetração, tá? De novo, para não se botar numa situação de risco. Desculpa eu ser redundante, mas assim, de fato, isso é muito importante, tá? Bom, eu já tive a oportunidade de mergulhar em alguns naufrágios.
Fiz penetração em alguns deles também. Seguramente são os naufrágios mais divertidos, tá? Onde a gente consegue entrar e ver as coisas. Talvez os dois que eu indicaria que foram os melhores mergulhos que eu fiz em naufrágio. Primeiro, tem a Corveta Ipiranga, que fica lá em Fernando de Noronha. É um naufrágio recente, ele está inteiro, dá para ver um monte de coisa. Eu tenho fotos, vou postar para vocês depois as fotos que eu fiz desse naufrágio. Só que ela está a 60 metros de profundidade. Puta, Magosso, aí azedou o pé do frango, como é que eu vou fazer esse mergulho? Então, crianças, não fiquem tristes, tá? Porque as operadoras de Noronha, para quem é mergulhador certificado avançado, com mais de 40 mergulhos logados, se não me falha a memória, tá? Eles fazem um discovery onde dá para fazer a visita desse naufrágio, tá? E é bem legal, tá? E seguramente o naufrágio top que eu fiz até hoje, ele fica em Guarapari, Espírito Santo, é um cargueiro romeno que chama Victor 8B. Esse, sem dúvida nenhuma, foi o mais divertido que eu fiz. Eu vou postar algumas fotos do croquis, tá? Esse eu não tenho, infelizmente, eu não tenho nenhum registro fotográfico do mergulho que eu fiz, tá? Mas eu vou postar o croquis e para vocês terem uma ideia de como que é esse naufrágio. Para vocês terem uma ideia, esse naufrágio, ele começa a 16 metros de profundidade, então ele está numa profundidade bacana, e a quilha dele na areia está por volta dos 35, se não me falha a memória, tá? Então é um mergulho bem tranquilo de se fazer. Só que, quando eu fui lá para Guarapari, me lembro até hoje, era uma segunda-feira, que eu estava de férias, né? Era uma segunda-feira e saiu para mergulhar o guia, o mestre da embarcação, eu e mais ninguém. E aí chegamos lá no ponto de mergulho. Eu já havia saído com esse cara em alguns dias anteriores, porque eu fiquei mergulhando uma semana lá, e alguns dias anteriores eu já havia saído com esse cara. E ele falou assim, hoje nós vamos fazer um negócio diferente. Eu falei, porra, só estamos nós dois, então vamos que vamos, né? O que vier é lucro. Muito bem. Tinha um cabo guia da superfície até a chaminé da embarcação, para a gente descer e não perder um naufrágio, né? A pessoa a gente começar a descer e não achar não é legal. Enfim, seguimos o guia, né? O cabo guia, o instrutor na frente, eu atrás, não combinamos nada, né? Apesar disso ser uma falha, mas enfim. Na hora que chegamos na chaminé, o instrutor, ele desceu pela chaminé. Eu falei, oh meu Deus, e agora? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou? Fui. Então, pessoal, a gente desce pela chaminé do navio, sai lá na casa de máquinas, lá no porão, lá embaixo. Esse navio ele tinha 4 decks. Então a gente sai lá na parte até hoje. Por quê? Todo mundo já assistiu um filminho de terror que acontece 1 milhão de coisas dentro de naufrágio, né? Aí nessa hora vem um filme na cabeça do ser humano e fala assim, eu vou morrer. Mas eu não morri, estou aqui e recomendo para todo mundo, tá? Seguramente é um dos naufrágios afins, ele não está mais tão preservado quanto quando eu fui para lá, tá? Se não me falha a memória, eu devo ter ido para lá em 2006, 2007, talvez. Enfim, ele estava bem bacaninha. Hoje a ação do mar ali, ela já deu uma detonada no naufrágio, mas tá bacana igual, tá super divertido e eu pretendo voltar para lá algum dia, tá? Então, pessoal, de novo, falando em naufrágio ou qualquer outro mergulho, segurança sempre em primeiro lugar, tá?
Para finalizar o vídeo de hoje, senão eu começo a falar, eu me empolgo demais e aí vai ficar 3 horas e meia de vídeo, aí vocês não vão assistir até o final. Uma diquinha que eu dou em curso, tá? Ah, Magosso, eu não tenho curso de mergulho, então eu não posso mergulhar em naufrágio, nem em volta dele. Poder mergulhar em naufrágio no entorno, sem penetração, ok, mas vamos tomar cuidado com uma coisa, tá? Quando o naufrágio ele ainda está inteiro e eu tenho porta, eu tenho janela, ou eu tenho de repente um buraco em algum lugar desse navio, tomem cuidado, pessoal, porque tem um fenômeno que acontece que é o seguinte: eu tenho as correntezas marinhas ali. E aí, se o barco está afundado, ele está sujeito à influência dessas correntes, tá? Às vezes, forma um túnel nessa parte confinada do navio, e quando você está nadando na lateral dessa embarcação, por exemplo, e tem algum furo, corre o risco de ter uma leve sucção que vai fazer a gente perder um pouco o controle da flutuabilidade e meio que ser sugado para dentro da embarcação ou para fora dela. Ai meu Deus, que perigo! Pessoal, quando eu falo ser sugado, eu não estou falando que o navio vai puxar vocês lá para dentro e todo mundo vai ser esquartejado, vai ser pedaço para um lado, pedaço para o outro. Não é isso que eu estou falando, tá? Pode acontecer mesmo da gente perder um pouco o controle da flutuabilidade e acabar esbarrando nessa lateral, e lá tem algum ferro retorcido ou tem algum coral, e aí a gente pode acabar se machucando, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de novo. Quem gostou, só curtir. Quem gostou muito mesmo, compartilhe o vídeo e convida os amigos para curtirem a página também, tá bom? Para a gente conversar, que assim, os temas que eu falo são de mergulhadores, não mergulhadores, enfim, é um espaço para a gente poder bater um papo bem bacana mesmo, tá bom? Então, pessoal, gratidão, uma ótima semana para todos nós.